Oi, gente. Eu vim trazer aqui um depoimento para vocês sobre como Paty entrou na minha vida e me ajudou a superar uma fase muito difícil. Em plena pandemia, eu me vi com um problema sério no pâncreas, quase entrando em colapso, o que me tornou diabética de uma hora para outra. Isso fez com que eu não pudesse comer nem açúcar e uma baixa completa de carboidrato. Fui realmente para o fundo do poço. Primeiro, pela parte psicológica de estar com um problema sério. E segundo, porque eu não encontrava uma maneira de me alimentar que me satisfizesse em paladar, realmente. E eu chorava todos os dias, todos os dias. Descia principalmente para jantar e minha família comendo as coisas e eu comprava, fazia coisas e nada tinha sabor, nada servia, nada prestava. Era muito, 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 muito complicado. Então, o que aconteceu? Eu, pesquisando, acabei encontrando uma imersão de Paty. Com essa imersão, eu me tornei logo aluna dos 2 cursos. Me apaixonei logo na imersão. Achei que ia dar certo, que era a solução. Me vi animada. É como se ela me desse a mão e dissesse: venha que eu vou te tirar daí de onde você está. Você vai parar de chorar. Então, com isso, começando o curso e fazendo as receitas, eu hoje me vejo comendo coisas boas, gostosas, que me satisfazem. Minhas taxas melhoraram muito, meu pâncreas está ok. Eu estou com taxas de diabetes controlada, peso controlado e comendo coisas maravilhosas e deliciosas. Paty, você me fez sair do fundo do poço, me fez parar de chorar. Eu não sei nem como lhe agradecer isso. Você me colocou de volta numa situação de vida normal, em que eu consigo respirar, comer, beber, curtir e sentir que tudo é possível e que aquele desespero todo passou. Eu não tenho como lhe agradecer a minha situação de saúde de hoje, porque a minha situação de janeiro para cá mudou completamente. Eu hoje me vejo bem de saúde e psicologicamente. E só tenho a agradecer a vocês. Milhões de beijos, viu? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gisele, sou da turma do curso da Paty Góes, Culinária Low Carb Desvendada, e tô aqui para contar um pouquinho da minha história com a culinária low carb. A transformação que a culinária low carb proporcionou não só para minha vida, mas para minha família, me ajudou muito em alguns probleminhas de saúde que eu tenho, como dores articulares, sinusite, rinite. E também eu estava com uma pequena alteração na minha glicose, nada muito grave nem preocupante, mas como na minha família já tem diabéticos, então eu preferi prevenir, Procurei a low carb para mudar meu metabolismo, para emagrecer o que tinha sobrado da minha gravidez, E hoje eu tô aqui só mesmo para agradecer, por tudo que a Paty proporciona para todos nós da turma dela, nos cursos gratuitos, São informações repassadas com muita responsabilidade, com muito amor, com muito carinho. E eu acho que gravar esse vídeo com esse depoimento é só mesmo para agradecer. Como a minha filha diz, se essa receita é da tia Paty, ela é gostosa, porque a tia Paty é a melhor cozinheira do mundo. Então, são esses depoimentos, principalmente dos nossos filhos, que fazem a nossa vida valer a pena. E é isso, Paty, sabe? Se tu soubesses como tu consegue transformar a vida das pessoas de uma maneira muito delicada, muito saborosa, muito saudável, muito carinhosa, Só tenho a agradecer
por tudo que você proporcionou de mudança, não só na minha vida, mas da minha família também. Muito obrigada de coração. Como eu sempre te falo, e aqui na minha terra a gente fala isso também, né? Que tu é uma mulher muito pai d'égua, né? As tuas receitas são maravilhosas, saudáveis e que deixam a gente, né? Que nos mantém na culinária low carb, na alimentação low carb e saudável, de maneira bem gostosa, bem descontraída e proporcionando também a inclusão, porque é isso que vale a pena. Um beijo bem grande, um abraço a todos, né? E eu só tenho a agradecer e incentivar quem tiver a oportunidade de fazer os cursos gratuitos e pago da Paty. Um beijão, Paty. Muito obrigada mais uma vez, de coração. Atenção, aspirantes a Matildas e Matildos, exploradoras e exploradores da Ilha Low Carb rumo à culinária low carb, que funciona de verdade. Aquela que quem prova diz nem parece que é low carb, que te ensina a parar de jogar ingredientes caros no lixo e seguir a alimentação low carb para a vida. Meu nome é Patrícia Góes, professora especialista em culinária low carb há mais de 5 anos. Eu serei a sua guia nessa expedição. Mais de 200 mil pessoas já passaram por essa viagem gratuita, dando os primeiros e gloriosos passos rumo à culinária low carb que se torna parte da vida da família toda. Para que você também chegue pulando de alegria no destino final e aproveite ao máximo nosso curso gratuito, a Expedição na Culinária Low Carb, peço sua atenção, pois o nosso explorador Dandan Jones vai me ajudar a dar aqui as instruções para a nossa semana de expedição. Se você quer fazer receitas low carb gostosas de verdade e parar de jogar ingredientes caros no lixo, preste bem atenção. O nosso curso gratuito será transmitido ao vivo do dia 24 ao dia 30 de janeiro. Do dia 24 ao dia 29 de janeiro, as aulas acontecerão às 8 da noite. E no dia 30 de janeiro, a aula será de 2 às 5 da tarde, também horário de Brasília. Livro de tarefas. Toda a programação, as listas de ingredientes das aulas práticas e as tarefas para cada dia estão em um PDF, preparado com muito carinho para você, o livro de tarefas da expedição. Caso ainda não tenha baixado o seu, é só entrar em um dos nossos grupos de WhatsApp. O link para entrar em um dos grupos está na descrição da aula de hoje, abaixo desse vídeo. Links. Todos os links das aulas da expedição estão sendo enviados nos nossos grupos de WhatsApp do evento e também por e-mail para os inscritos. Se você ainda não se inscreveu, tem link também aqui embaixo para fazer a inscrição gratuita. Não se afaste da trilha, porque as aulas ficam disponíveis somente até domingo, dia 30 de janeiro. Depois dessa data, acabou-se o que era doce. O curso é gratuito, mas o ticket para participar dele é o seu tempo, comprometimento e dedicação. Comunidade. Participe também da nossa comunidade exclusiva para alunos da expedição lá no Facebook. Lá você pode confraternizar com seus colegas ao redor da fogueira virtual, postar os seus resultados do curso gratuito e interagir com quem está no mesmo barco que você, ou melhor, no mesmo acampamento. O link para participar da comunidade também foi enviado por e-mail para os inscritos e deixado nos grupos de WhatsApp. O grupo de WhatsApp é o nosso canal principal de comunicação direta. Ele foi criado porque nem todo mundo recebe os nossos e-mails. E como nós queremos que as informações cheguem para todo mundo, mandamos tudo no grupo também. Mapa da expedição. No livro de tarefas, nós temos o Mapa da Expedição, um guia essencial que resume toda a nossa jornada de descobrimentos. Cada aula, uma trilha do mapa deve ser marcada. Coloque o seu mapa na porta da geladeira e se fortaleça para trilhar todo o caminho. Para melhorar som e imagem, escolha a transmissão em HD. É só ir na engrenagem Configurações do YouTube e escolher a qualidade da transmissão. Por último, tenha caderno e caneta na mão, porque logo vamos começar. Estamos muito felizes por você ter escolhido explorar a Ilha da Low Carb com a gente. Toda a equipe Paty Góes está muito empenhada para que você possa transformar a sua alimentação e ser feliz e saudável ao mesmo tempo. Nos vemos na aula!
noite! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa terceira aula da Expedição na Culinária Low Carb. Meu nome é Patrícia Góes, sou professora, mentora de culinária low carb há mais de 5 anos. Quero te dar as boas-vindas à nossa terceira aula nesse evento, que é um evento para que você possa aprender, começar a desvendar os segredos da culinária low carb que funciona de verdade, daquela que quem prova fala, nem parece que é low carb, para que você pare de jogar ingredientes caros no lixo, junto com a sua esperança de poder seguir nessa alimentação e, claro, com o objetivo final de ser feliz e saudável ao mesmo tempo. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, Dandan. Boa noite. Que delícia, chegamos na terceira aula já. Nossa. A semana tá passando rápido, hein, gente? Tô aqui no meu chazinho quente pra garganta ficar boa. Olha aqui, a Lu falou que fez. Ai, passou tão rápido, tanta gente aqui. Cadê? Eu vi que alguém falou, que foi a Lu, falou assim: fiz a torta no jantar, divina! Ai, que coisa boa, gente. Adoro ver quando vocês colocam em prática tudo aquilo que a gente aprende por aqui. Boa noite, pessoal! Boa noite! Tô olhando para baixo, vocês estão aqui, né? Vocês sabem, né? Vocês estão aqui no chat, ó. Boa noite! Eu quero saber quem é que tá animada e animado para a aula de hoje. Grita aí nos comentários. Eu quero uma cachoeira de animação, uma cachoeira de eu. Cadê vocês? Deixa eu ver. Ó, a Maria do Carmo falou que tá terminando de fazer a torta de ontem. Fiz a torta no almoço, maravilhosa, a Gislaine falou. Amamos. Ó, Dandan, muito eu, inclusive em caps lock, letras maiúsculas. Nossa. Que coisa boa, é cachoeira de eu aqui na nossa aula 3. Bom, aqui na aula 3 eu sei que muitas de vocês estão aqui desde o primeiro dia, mas eu sempre pergunto se tem alguma novata, né? Alguma novinha novata, que está chegando em uma aula ao vivo minha pela primeira vez. É a primeira vez que está assistindo uma aula gratuita ao vivo minha? Sim ou não? Tem novinha, tem novata? Coloca assim, sou novinha, sou novata, para eu conhecer vocês um pouquinho. Deixa eu ver se tem novinha aqui. Eu cheguei agora, sou novata, tem várias novinhas e novatas. Maravilha! Para vocês que são novinhas e novatas, eu quero dar as boas-vindas. Hoje é a nossa terceira aula. Quero convidar vocês também que não assistiram, né, a aula 1 e a aula 2, para não perder essa oportunidade, tá? Quando você tiver um tempinho amanhã, vai colocando em dia as aulas para você não perder. Nada. Aproveitar esse curso gratuito aqui, que poderia ser pago de tão bom que ele é, mas ele é totalmente gratuito para vocês. Então, sejam muito bem-vindas e bem-vindos e assistam as aulas que vocês ainda não assistiram, tá bom? Para não ficar para trás, combinado? As aulas ficam gravadas até domingo, todas as aulas ficam gravadas até domingo, dia 30 de janeiro, viu, pessoal? Depois, as aulas não ficam mais disponíveis, então não percam tempo, assistam as aulas, para que não fiquem atrasados e não percam essa oportunidade de aprender esse tanto, tá? Bom, na aula de ontem, o que a gente falou aqui? Na aula de ontem nós falamos sobre falta de padronização dos ingredientes e como avaliar, né, essa falta de padronização e também como lidar com ela. Eu mostrei para vocês aqui os tipos de farinhas, né, as diferenças entre elas. Vimos muita coisa aqui ontem. Contei para vocês também sobre o conceito que eu criei de farinhas base e farinhas acessórias. Nós vamos usar esses conceitos hoje para fazer também as substituições. E claro, na prática, né, na aula prática, tivemos aqui a receita de uma simples e deliciosa torta salgada de bacon e frango, que já foi sucesso aí na casa de várias pessoas. Alguém falou aqui que não achou a aula 1. Jaqueline, para todo mundo que está inscrito na nossa expedição, né, no nosso evento gratuito, a gente está disponibilizando o link do blog lá nos grupos de WhatsApp. Esse link ele está na descrição
do grupo. É só você clicar lá que todas as... Ai, mordi a língua. Todas as aulas que estão disponíveis, elas já vão estar nesse mesmo link, tá? Então, na descrição do grupo de WhatsApp que você faz parte, certo? A Mamis. Mamis, agora eu te vi, hoje eu te vi. Ela fala, ai, você não me viu ontem, você não me viu anteontem. Mas é difícil, né? Que passa muito rápido aqui. Mas hoje eu vi a Mamis, mas já sumiu. Mayra, boa noite, Mayra. Oi. Mayra é do time Patigóis, equipe Patigóis. Bom, para quem é novinho e novata também, eu quero te falar uma coisa. Deixa eu abrir aqui minha tela. Nós temos lá nos grupos de WhatsApp, né, um link também, que é esse mesmo link, o link do blog, em que você pode baixar o material de apoio desse curso, né? Tem a programação, tem as listas de ingredientes, tem todas as informações, tem exercícios, tudo que você precisa para seguir esse curso aqui, para ficar localizado nele, localizada, está no nosso livro, o nosso material do curso. E nesse material, nós temos o nosso mapa da expedição. Expedição não é uma jornada que a gente vai andando, caminhando para chegar em um lugar que a gente quer muito? Pois é, nós já andamos aqui, ó, aula 1, tá marcadinha com o X, que foi a aula Low Carb de Verdade, o perigo à sua volta, e a aula 2, Pilares da Culinária Low Carb. Então, essas duas aulas estão concluídas. Hoje nós estamos passando aqui, ó, por essa trilha para completar a aula 3. Esse mapa feito com tanto carinho para vocês pelo nosso designer Carlos é para mostrar a jornada, né? A nossa jornada aqui durante 7 dias de muito conhecimento, certo? A aula de hoje, então, é a aula 3, substituindo farinhas na culinária low carb. E antes disso, eu quero falar um pouquinho aqui da nossa Matilda, né? Para quem ainda não escutou essa história, eu chamo as minhas alunas de Matildas, que é a personagem desse filme. Que é uma menina super inteligente, dedicada, estudiosa. E as minhas Matildas são assim também. A Matilda no filme, ela era tão curiosa, né, pelo conhecimento, que ela descobriu até os superpoderes. A mesma coisa acontece com as minhas Matildas, com as minhas alunas. Elas começam a fazer quitutes tão maravilhosos que nem parecem low carb, é praticamente uma mágica, né? Então aqui tem as nossas Matildas, né, nossas alunas, e tem aquelas que ainda não são nossas alunas e alunos, mas estão aqui estudando com a gente no curso gratuito. E nós chamamos carinhosamente de aspirantes a Matildas e Matildas. Então, você que está aqui, conta para mim, você é Matilda ou você é aspirante a Matilda? Me conta aí nos comentários. O filme não é lindo, Maria Mercedes? Não é lindo? Eu já vi tantas vezes. Você é Matilda ou você é aspirante? Francinalva falou, sou Matilda dos cursos gratuitos. Não, Francinalva, então você é aspirante, hein? É. Matilda são as alunas. Você é aspirante a Matilda muito dedicada. Aspirantes e Matildas, muito bem. Matilda antiga, já me considero Matilda. Muito bem. Sejam muito bem-vindas todas. Bom, então é o seguinte, bora para o que interessa. Aqui são a mágica, né, das alunas, né? Eu já mostrei isso aqui para matar vocês de vontade de comer, né, gente? A mágica que as Matildas fazem lá no Culinária Low Carb Desvendada, que dá essas coisas low carb aqui que nem parecem low carb. Se você tá esperando também a abertura do nosso curso, que vai acontecer no dia 30 de janeiro, domingo, a abertura do Culinária Low Carb Desvendada, tem uma notícia boa para você. Amanhã eu vou falar um pouquinho aqui sobre o curso para você entender um pouquinho o que tem nele, conteúdo também para te falar qual é o valor para você já se preparar para as inscrições no domingo, tá? Então amanhã a gente vai pegar um pedacinho aqui do final da aula para falar um pouquinho sobre o Desvendada, tá? Amanhã tem, e vou falar várias coisas, vou falar de várias surpresas do Desvendada para vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. Ontem nós falamos sobre farinhas base, farinhas acessórias. Inclusive, eu deixei lá o post no Instagram para vocês comentarem. Quando a gente chegasse a 1000 comentários,
eu ia disponibilizar os slides, mas ainda não chegou não, viu? Nem sei quanto tá agora, mas tava uns 500 e pouco. Ó, bora comentar para disponibilizar isso aqui mastigado para vocês, tá? O post tá lá no Instagram, é só você clicar lá e fazer os seus comentários para chegar até 1000. Bom, nós falamos então, né, conceituamos muito bem isso aqui. Isso aqui tem que estar muito claro, né, na cabeça de vocês. Porque hoje, quando a gente for falar aqui e fazer exercício de substituição, você precisa saber o que é uma farinha base, o que é uma farinha acessória. Então, a aula 2, ela é complementar à aula 3. Né? Eu falei para você, até o material da aula 2 e 3 é junto, porque as duas aulas, elas se complementam, certo? Então, olha essas anotações aí sobre farinha base, sobre farinha acessória, que o que vamos falar na aula de hoje é o seguinte. Eu vou te falar os erros mais comuns que acontecem nas substituições. Vou te contar também o que é o resultado do erro culinário, né? Você faz uma coisa que está errada. O que acontece na sua receita? E como solucionar, tá? Vamos falar sobre princípios para substituir sem erros, princípios mesmo, que você vai seguir ali aquelas regrinhas para poder fazer substituições. E vamos pegar as receitas da aula de segunda-feira, da aula 1, da aula 2 e da aula 3, e vamos fazer as substituições. Vamos brincar ali com os ingredientes. Eu vou comentando cada um, te contando por que isso aqui pode substituir por isso aqui. E se eu colocar isso aqui, pode? A gente vai fazer exercício prático. E depois do exercício prático, nós vamos aprender a receita de um bolo de chocolate flexível. E na hora do vídeo, da receita, eu vou te contar por que eu chamo esse bolo de flexível, tá? Por falar em flexível, vamos anotar a palavra-chave e a frase da nossa aula, tá? Eu sei que eu não falei, mas quem anota a palavra-chave, frase, pode ter uma vantagem lá na frente, hein? Anotem, tá? Então, olha só. A frase da nossa aula é uma frase que é para quebrar uma grande objeção de muitas pessoas que entram na culinária low carb. Tem muita gente que acha que para fazer uma culinária low carb excelente, precisa usar farinha de amêndoas em tudo. Não é assim que você vai aprender aqui hoje. Então, a nossa frase é: nem só de farinha de amêndoas vive a culinária low carb. Nem só de amêndoas vive a culinária low carb. E a palavra-chave dessa aula é flexibilidade. A palavra-chave da aula de ontem complementa a de hoje. Ontem nós falamos sobre liberdade. Liberdade mais flexibilidade é você dançando e sambando na culinária low carb. Quero te dar as asas aqui para você começar a voar, tá bom? Bom, anotou aí a frase? Anotou tudo? Então, vamos lá. Erros mais comuns. Eu separei para vocês 8 erros, mas eu peguei aqui uma introduçãozinha para a gente começar, tá? O que eu mais vejo, né, de errado, né, na culinária low carb? Pessoas usando todas as farinhas low carb como se fossem do mesmo saco. A frase da nossa aula de ontem foi: nem toda farinha é do mesmo saco. Para mim, né, que já estou aqui há quase 6 anos, esse é o 6º ano já de culinária low carb. Para vocês que já aprenderam as funções, para as minhas Matildas, que já estão comigo há muito mais tempo nos cursos, isso aqui é muito óbvio. Mas para quem está começando na culinária low carb, não é tão óbvio. Lembra de você quando você começou a procurar receita, você achava que todas as farinhas low carb eram iguais. Se não tem uma, posso trocar pela outra, não é? Isso aqui é o erro mais básico, mas também é o que acontece com todo mundo no começo. Ah, eu não tenho farinha de amêndoas, vou usar de linhaça, é tudo low carb. Eu não tenho de linhaça, vou usar de coco, é tudo low carb, vai dar certo. E a gente sabe que não é assim. O segundo é colocar nas receitas, eu vi que não sei quem usa
goma xantana, goma guaripsílio. Eu vou comprar esse negócio e vou colocar nas minhas receitas low carb. Você usar isso aqui sem saber por quê, sem saber quando usa um, quando usa o outro, né? Sem saber a função de cada um ali dentro da receita, vai dar ruim com certeza, porque goma e psyllium são ingredientes que precisam, né, ser usados uma quantidade pequena, como você viu ontem, com uma função específica. Então, quando você usa só porque tá todo mundo comprando para fazer na low carb e usa, não vai dar certo mesmo, tá? Terceiro erro mais comum: desconhecem métodos e técnicas para fazer texturas diferentes. E aí, eu vou voltar no slide aqui que a gente comentou um pouco ontem, para exemplificar, para ilustrar esse erro comum. O que essas receitas aqui têm em comum? Todas elas têm como base os mesmos ingredientes: farinha de oleaginosas, ovos, farinhas acessórias, outros secos acessórios e os mesmos. E elas são totalmente diferentes. E a textura delas é totalmente diferente. Elas têm cada um a sua característica. São os mesmos ingredientes, mas em cada uma delas eu apliquei técnicas culinárias diferentes. Então, o resultado é diferente. Ou seja, um bolo tem textura de bolo, um pão tem textura de pão, uma pizza tem gosto de pizza, né? Não é aquela coisa que você faz um pão, um bolo e uma pizza e os três parecem a mesma massa, o mesmo omelete. Isso é falta de técnica. E aí, quando as pessoas desconhecem métodos e técnicas para ter texturas diferentes, acabam pensando que a culinária low carb não funciona, não é gostosa, não tem possibilidades, né? Outra coisa que eu vejo que não é nem assim, é uma coisa que vem com a gente, né? A gente ama uma receita, né, gente? Vamos combinar aqui que tem certeza que no celular de todo mundo deve ter tanto de receita salva. Todo mundo ama uma receita, ama seguir uma receita, ama segurança, né? Seguir uma receita. Mas a gente viu ontem que na culinária low carb a gente lida com um fator que é a falta de padronização das receitas. Então, às vezes, você vai ter que fazer pequenos ajustes ali para poder, né, lidar com essa falta de padronização. Então, seguir a receita à risca nem sempre é sinal de sucesso, né? Como eu falei na aula de ontem, se você pega uma receita que tem a farinha de coco como base, vamos supor, um bolo de coco, e você vê que na receita tem lá 200 gramas de farinha de coco. Se você usa uma farinha de coco que é muito absorvente, escura, fibrosa, e a pessoa que fez a receita usou uma farinha clara e fina, o seu bolo vai ficar horrível. Ele vai ficar ressecado, quebradiço, cheio de fibra, horroroso. Então, a gente precisa sim seguir a receita quando a receita é boa, mas a gente também precisa ter essa noção da falta de padronização dos ingredientes, que tem ali pequenas diferenças, que às vezes a gente vai ter que ajustar. É um fato, né? E isso, gente, com a experiência, com um pouquinho de experiência, fica fácil, né? Eu ensinando para vocês como usar farinha de coco, vocês já vão ter outras experiências com a farinha de coco daqui para frente. Vai todo mundo entrar para o time farinha de coco daqui para frente. Pessoas que odeiam a farinha, odiavam a farinha de coco, tinham um ranço dela. Agora que aprenderam a usar, né, vão ter outras experiências com a farinha de coco tão querida na culinária low carb, tá bom? Vamos fazer uma enquete, Dandano? Bom. Que eu gosto de movimentar vocês aqui, pra vocês não ficarem cochilando. Ó, time farinha de coco! Eu quero perguntar para vocês o seguinte: quem já fez aqui uma receita com farinha de coco que ficou com textura de serragem, que ficou seca, quebradiça, pesada, coco ali bombando? Conta! Ó, já apareceu ali a Darcy, ó. Eu mesmo tenho ranço de farinha de coco. Serragem. Ó, várias já ali, ó. Ó, cachoeira de eu. Cachoeira de eu. A Cida falou, usei no bolo de cenoura, ficou abatumado. Sim, Cida, porque farinha de coco não é para fazer bolo de cenoura, não. Não como base. Tá? Ó, muita gente, muita gente. Muita gente. Tô até pensando em marcar uma aula extra
na segunda-feira só para a gente falar de farinha de coco, fazer aqui um bolo com farinha de coco, um bolo que você vai comer e vai falar assim, não acredito que esse bolo é low carb. Quem sabe ainda rola uma aulinha extra na segunda para a gente falar só de farinha de coco e ensinar a usar na prática aqui na segunda-feira. Vocês topam uma aula extra na segunda? Só para farinha de coco. Eu ensino uma receita aqui com ela, um bolo que é maravilhoso, um bolo de coco fofinho, molhadinho, que é só farinha de coco. Topa? Já ali, eu quero, sim! Pois é, então nós vamos aprender a domar essa danadinha. Já aprenderam como é que usa? Agora a gente vai aprender na prática numa aula essa. Depois eu conto para vocês, né, horário, essas coisas. Vamos seguir aqui na nossa aula. Agora, eu detalhei, né, os erros mais comuns para a gente pensar, porque aqui a gente falou muito geral, né? Geral. Aqui eu detalhei 8 erros principais para falar para você o que acontece naquela receita, qual o resultado, qual o problema e qual a solução. Vamos lá? Erro número 1. Usar a farinha de coco para substituir farinha de oleaginosas. Não. Na teoria, você já entendeu por que isso aqui não dá certo. As farinhas de oleaginosas, elas são farinhas base. Elas são farinhas para dar volume à nossa receita, certo? A farinha de coco, em grande parte das receitas, ela deve entrar como farinha acessória, em pequenas quantidades, para principalmente absorver os líquidos ou, entre aspas, fortificar as farinhas de oleaginosas. Quando você pega uma receita, hoje eu até contei lá no Instagram, uma história dessa, não sei se vocês leram, uma história de uma seguidora que fez o bolo, né, um bolo de laranja que eu tenho lá na IGTV, que é uma delícia. E a base dele é farinha de oleaginosa. Ela pegou, trocou toda a oleaginosa, não lembro a quantidade agora, 200 gramas talvez, e colocou 200 de coco. E ela entrou no direct, ela tava pé da vida comigo. Esse bolo tá errado, que absurdo. Falei, vamos lá, como é que ficou seu bolo? Seco, duro, esfarelento. Falei, você usou farinha de... Qual farinha você usou? Eu usei a farinha de coco que eu tinha em casa. Pois é, aí tá um erro primário. Não dá para trocar uma pela outra. Pelo menos não dá na mesma quantidade. Então, por que eu falo não dá para trocar? Porque quando a gente pensa em substituição, a gente pensa em trocar a quantidade de uma pela mesma quantidade da outra. Não tô falando que não é possível usar farinha de coco aqui no lugar da oleaginosa. É. Seu bolo, ele vai ter gosto de coco, mas dá para fazer. Agora, a quantidade, sem dúvida nenhuma, de olhos fechados eu posso te dizer que a quantidade de farinha de coco vai ser muito, mas muito menor que de farinha de oleaginosas, tá? O problema grande aqui é usar uma farinha acessória para substituir uma farinha base. O resultado disso é ou um pão ou um bolo pesado, abatumado, cheio de fibra, que não cresce, esfarelento, serragem, ódio, ranço, ingrediente no lixo, sua esperança no lixo junto, odeia essa low carb, isso aí não funciona. Não é assim? Pois é, mas o problema aqui é um problema básico, de trocar farinha acessória por, ou melhor, trocar farinha base por uma acessória. Não rola. Erro número 2. Usar farinha de coco como se todas fossem iguais. Nós falamos muito ontem sobre a farinha de coco. E por que eu falo tanto dela? Porque ela é a responsável por muita gente pedir demissão da low carb. Tem muita gente que fala, não, me dá minha carteira de trabalho, eu vou embora dessa low carb, eu não quero mais isso, cansei de sofrer. Muita gente pede demissão da low carb por causa da farinha de coco, porque ela é a mais problemática, porque ela tem, né, a gente tem vários tipos no mercado. Mas aí, se você aprendeu ontem, né, te mostrei o teste da farinha de coco, te mostrei que uma não é igual à outra, te falei quais são as melhores, que são as claras e finas. Com aquele conhecimento de ontem, você não erra, eu te garanto. Se você estudou o que eu falei ontem, fez lá o teste para conhecer as suas farinhas, você não erra mais com ela.
tá? Isso aqui é mudança de vida. Você não erra mais com ela, com o conhecimento que você está adquirindo aqui no curso. Inclusive, você passa a gostar dessa danada. Quando você sabe, né, você não sabe que existem diferenças entre as farinhas de coco, você sempre usa a quantidade que pede na receita, sem colocar aos poucos, sem observar a absorção da massa. E aí você se lasca, minha amiga. Aí realmente você vai pedir demissão dessa low carb. Tá? Então, a farinha de coco a gente aprendeu ontem que precisa ser usada aos poucos, aguardando um pouquinho, pelo menos na primeira vez que você usa, né, aguardando a absorção dela ali na receita, tá? E na hora de comprar, sempre escolher a farinha de coco clara e fina. Não Farinha dá. caseira? Farinha caseira jamais, gente. Farinha caseira, só você conseguir fazer com que o grão dela fique finíssimo, como o da farinha de coco que você compra. Aí dá. Fora isso, não é a mesma coisa. Vai estragar todo o demais. Vai estragar tudo, porque ela é grossa. Como ela é grossa, ela pode acabar com a estrutura, atrapalhar a estrutura. Seu bolo pode afundar, pode ficar cheio de pedacinho. Não vai ser a mesma coisa, tá? Essa farinha de coco caseira, né? Eu uso, né, aquela farinha que é o bagaço mesmo do coco. Quando você faz o leite de coco, aquela farinha eu uso para quê? Eu uso para fazer um beijinho de coco, para fazer um recheio, eu seco no forno e às vezes eu faço uma farofa de camarões com coco, né, que combina. Mas para fazer farinha, para fazer bolo, não dá, tá? Na minha opinião, você perde muito na textura, no sabor e na estrutura. Usar farinhas escuras. Falamos também disso aqui, gente, mas isso aqui é um erro muito comum. Por exemplo, ontem eu te passei aqui uma receita de torta de bacon e lá na receita falava 250 gramas de farinha de oleaginosas, né? Te expliquei qual tipo que eu uso, que ela tem que ser clara e fina. Aí vamos supor que você só veio aqui na aula 2, pulou tudo que eu falei. Ah, não, essa professora fala demais. Não, ô, minha chata. Não, vou pular. Vou pular tudo que ela fala, eu vou só na receita. Aí você foi só na receita e não escutou quando eu te falei que as farinhas escuras, que são aquelas, por exemplo, a farinha de amêndoas que vem com a pelinha escura da amêndoa, a castanha de caju muito torrada, você não escutou quando eu falei, né, que isso dá uma interferência gigante na sua receita, né, gigante. É mais fibra, é mais secura, é um sabor mais pronunciado, nunca vai ficar igual a minha. E aí você compra uma farinha de amêndoas, que tá mais barata, aí você vai lá e compra aquela que a amêndoa foi triturada com a pelinha escurinha, sabe? E você faz o bolo, você faz a torta salgada, faz o bolo, né, que você vai aprender hoje e amanhã e fala: ah, essa parte tá de sacanagem comigo, meu bolo não tá igual ao dela, meu bolo tá seco, meu bolo não cresceu, meu bolo tá escuro, dela tá clarinho, lindo, fofinho. Ah, não, essa parte é fake. Não é, não. Essa parte aqui tá te entregando tudo. Só que você tem que assistir todos os detalhes. Farinha escura, né, não vai ser legal para sua receita, porque ela pode ter muita fibra e fibra vai abatumar, fibra vai ressecar. Ela pode estar muito torrada, como castanha de caju ou amendoim, e vai dar um sabor muito forte, vai ficar muito escura a sua massa. Dependendo da massa, dá para usar farinha escura. Eu te mostrei aqui uma farinha de castanha de caju que eu uso, né? Para quando eu vou fazer broa, que eu quero uma textura mais rústica, ou quando eu vou usar como acessória, auxílio, né, de volume. Que foi? Não, é que quanto à proporção de cáscara, por exemplo, na amêndoa. É um 15%. 15% de casca. Então, tampouco é uma... Baixa um pouco mais. Estraga mais que baixa. Estraga mais. Vou contar a história das farinhas lá do Chile. Quando eu morava no Chile, né, eu só moro no Brasil de volta há 6 meses, há menos de 6 meses. Lá tinha basicamente 3 tipos de farinha de amêndoas no mercado. Tinha a farinha clara e fina, que a gente chama lá de farinha pasteleira, que é de fazer pasteles, né, que são bolos, tortas, doces. E tinha a farinha de amêndoas inteira, ou seja, pegava amêndoa e triturava, que era amêndoa com aquela pelinha escura,
que era uma farinha bem gordurosa, com toda aquela fibra mais grossa, muito ruim de trabalhar. E tinha uma outra que era, meu Deus, de onde saiu aquele trem daquela farinha? Era uma farinha que custava um quinto do preço da farinha branquinha. E aí, quando eu dava aula lá, né, eu dava muito curso presencial lá no Chile, as alunas, elas falavam assim, Paty, eu preciso fazer seu curso porque eu faço tudo, eu odeio farinha de amêndoas, eu acho horrível farinha de amêndoas. Eu falei, gente, que farinha de amêndoas é essa que você odeia? Porque de todas as farinhas de oleaginosas, a amêndoa é a mais suave de todas. Que farinha de amêndoas é essa? E aí eu fui investigar. E elas me mandavam fotos, eu falava, gente, onde vocês arrumaram essa farinha de amêndoas? Sabe como que era esse terceiro tipo? Era uma farinha de amêndoas que tinha mais casquinha de amêndoas do que a própria amêndoa. O que a indústria faz, né, para aproveitar? Porque quando você vende a farinha de amêndoas clara e fina, aquela pelinha que sobra, você acha que eles vão jogar fora? Não. Seca, mistura no resto de amêndoas e faz uma farinha que é bem escura, é fibra pura. Você coloca aquilo ali num bolo, dá vontade de chorar. Você olha pro negócio, o negócio ó, seca tudo, prende tudo, porque é fibra demais. E fibra é ávida por água, né? Então, aí quando eu apresentei para as alunas a farinha de amêndoas clara, fina, sequinha, que eu usava lá, elas falaram, Paty, eu não odeio farinha de amêndoas, eu odeio a casca da amêndoa. A farinha de amêndoas clara e fina, eu amo. Então, farinha escura muda muito a sua receita, tá? Escura, não assim, porque a chia é escura, mas ela é naturalmente assim, né? As farinhas escuras que eu falo são as que são torradas demais, ou que tem uma casca ali que acompanha, que dá muita fibra, ou, né, no caso do amendoim eu falei aqui também torrada demais. Então fica bem de olho, a melhor farinha é farinha bem clarinha e bem fininha, tá? E seca. Já falei aqui dos resultados. Usar farinhas grossas, brita, né? Quando a gente fala que farinha de coco caseira não é a mesma coisa da farinha de coco fininha, né? Essa bem fininha, é justamente por causa disso aqui. Brita. Se eu te dou uma receita, como a de hoje, nosso bolo de chocolate delicioso, e você, no lugar da farinha de amêndoas clara e fina, né, bem linda, bem fininha, com grânulo bem pequenininho, bem delicado para homogeneizar bem ali a massa, você usa uma farinha que é puro grão, né? Aquela farinha que é cheia de grãozinho, que dá praticamente, você fazer empanar um doce, né? De tanto grão que tem nela, vai ficar totalmente diferente. Qual que vai ser a diferença de usar uma farinha grossa? Você vai fazer com que a sua massa afunde, porque quando você tem uma massa homogênea, com uma farinha fininha, aquela liga, ela é perfeita, né? Os líquidos, os ovos, eles vão ali e se unem com os grãos pequenos da farinha fina e fazem uma massa perfeita. Quando você enche essa massa de grãos, né, de grãozinhos, de pedacinhos, quando essa massa vai para o forno e ela começa a crescer, o bolo começa a crescer, o pão menos, né, acontece menos, quando a gente faz uma fermentação, é diferente. Vamos falar de bolo. O bolo começa a crescer e aí, quando vão formando as tramas, né, porque o gás carbônico faz efeito do fermento, ele vai inchando, vai dando aquelas bolinhas, e aí tem aquele tanto de pedacinho na estrutura, pode romper a estrutura em vários lugares. E aí aquele bolo que dá uma afundada, que não segura bem, quando você prova tá cheio de pedacinho ainda. Então, farinha muito grossa é farinha que pode atrapalhar inclusive na estrutura. Eu falo brita, né? Eu falei ontem para vocês que a farinha brita é quando você faz o cimento com brita. Você vê aquela brita evidente ali, fica mais fácil, né, de quebrar, tirar as pedrinhas. Quando você bate assim já sai um monte de pedrinha. A farinha fininha é a farinha areia, que dá um cimento mais homogêneo, mais denso, né, mais firme, certo? O erro número 5, falamos um pouquinho sobre a linhaça em uma das aulas do nosso aquecimento. Farinha de linhaça velha e oxidada é um erro também gravíssimo. Tem cheiro de peixe, tem cheiro de oxidado, de ranço, de velha, né?
Se você não assistiu às aulas do aquecimento, eu deixei o link de todas elas na nossa comunidade no Facebook hoje, tá? Caso você queira rever alguma delas. Tem muitas aulas, são aulas mais curtinhas, para pincelar em assuntos importantes. Farinha de linhaça é uma farinha que ela é fundamental aqui na culinária low carb. A nossa receita de hoje, você vai ver que tem farinha de linhaça. Você vai ficar chocada, mas tem. Só que quando você compra essa farinha pronta, ela geralmente vem muito velha, né? Muito oxidada, muito fedorenta, aquele cheio de ranço. Melhor farinha de linhaça é aquela que você faz na hora. Então, coloca no liquidificador, tritura, guarda num potinho dentro da geladeira, usa durante a semana, na próxima semana você faz a mesma coisa. Farinha de linhaça que é amarga, que é velha e oxidada, é farinha de linhaça que tá ali, ó, há séculos e séculos, amém. Para tirar o ranço da farinha de linhaça, você precisa primeiro consumir uma farinha de linhaça que não está velha. E geralmente quando você compra a farinha pronta, ela já está oxidada. Qual que é o resultado? Um pão com aquele gosto ruim de linhaça. Se fizer um bolo, como a gente vai fazer hoje, com a linhaça oxidada, fica aquele gosto de peixe, de ranço, de amargo, de velho, tá? Então, farinha de linhaça sempre fresquinha. Usar gomas no lugar do psyllium e vice-versa. Ai, Paty, olha, eu vou fazer aqui o pão, mas eu não tenho a goma, então eu vou dobrar o psyllium, tá? Vou usar o psyllium no lugar da goma. Vai dar merda. Paty, eu não tenho psyllium, eu só tenho a goma. Eu vou dobrar a goma, então, para substituir o psyllium. Vai dar merda, tá? Cada um deles tem uma função específica. Você estudou ontem, né? A gente falou da goma, dos seus 3 S, elasticidade... falei errado, ó. A elasticidade é do psyllium. O psyllium tem 1 E, elasticidade. A goma tem 3. Ela é emulsionante, estabilizante e espessante, tá? Então, elas têm funções diferentes. Em algumas, elas compartilham uma característica, né, uma função que é a de dar liga, né? Só que elas têm outras que são diferentes. Elas são completamente diferentes. Não dá para substituir um pelo outro na mesma proporção e sempre. Para fazer a substituição de goma no lugar do psyllium, você tem que saber muito, conhecer muito aquela receita para ver se vai aceitar ou não. Goma é goma, psyllium é psyllium. Resultado de colocar psyllium no lugar da goma é o quê? O psyllium é uma fibra. Você vai colocar no lugar da goma, você vai secar aquela receita de um jeito, mesmo porque o psyllium ele é bem pouco denso. A goma também é. Mas o psyllium é bem pouquinho denso. E aí você vai colocar aquele tantão de psyllium, menina, vai dar ruim demais. E colocar a goma no lugar do psyllium vai ficar quiabo, babento, insuportável, até de pegar na massa, baba, né? Imagina no paladar. Então, não dá também. Usar farinha acessória no lugar da farinha base. Aqui é o mesmo erro lá da troca da farinha de coco pela farinha de amêndoas, mas aqui num conceito mais geral. Quando você coloca a farinha acessória no lugar da farinha base, você vai expressar toda a característica daquela farinha acessória. Então, se você colocou a farinha de linhaça no lugar da farinha de amêndoas, prepare-se. O seu pão ou o seu bolo vai ser baba pura, vai ser liga pura, porque é isso que a linhaça faz. Ela é uma farinha acessória que dá liga pra gente, pra dar estrutura. Se você colocar ela em grande quantidade, ela vai dar baba, liga em excesso, tá? Hoje, vou contar pra vocês uma história. Hoje eu tava procurando na internet uma receita de um pão bem omeletudo, porque eu quero mostrar pra você o pão omeletudo, né? E mostrar os meus pães, que não são nada omeletudos. Ele tá até aqui, ó. Eu vou deixar na geladeira pra te mostrar na aula de sexta-feira. E aí, gente, eu achei uma receita lá, de um canal bem famoso da low carb. A receita era farinha de linhaça, era um pão, acho que eu anotei. Deixa eu ver se eu peguei aqui. Vou falar a quantidade pra você não saber o que é. Ah, eu acho que eu joguei fora. Não, gente, eu acho que eu joguei fora. Mas enfim, vou falar pra vocês o que era. Era assim, a maior farinha, maior volume era a farinha de linhaça.
Aí depois vinha creme de leite. Aí depois vinha queijo parmesão. E aí depois vinha ovo, sal, fermento. Você já imaginou o que vai virar isso? Uma massa melequenta, molhada, omeletudaça. Eu não tive nem coragem de fazer esse, porque a base era farinha de linhaça. Falei, não, esse não vai dar nem pra nada. Vai nem lustra o que eu queria, né? Que era usar as farinhas no lugar certo. E aí eu escolhi uma outra receita que eu vou comentar com vocês na sexta-feira, na aula 5, que é a aula de panificação, né? Na nova era dos pães low carb. E aí, nessa receita, pensa, vamos analisar. Farinha de linhaça em maior quantidade. Muita liga, né? Ela, quando em contato com líquidos, ela faz um gel bem babento. Vem o queijo parmesão, mistura nisso. Aí você adiciona creme de leite é gordura. Queijo parmesão também é gordura. Então você já deu mais umidade ali pela adição das gorduras. Aí depois vem ainda o ovo. Sem o ovo já tá omelete. Coloco o ovo, coloco sal, fermento químico e assa. Gente, e o pão ainda era muito feio no vídeo, meu Deus do céu. Não tô aqui para criticar o trabalho de ninguém, mas infelizmente a gente tem muita receita ruim nessa internet. E aí eu fiquei lendo os comentários, e as pessoas falando assim, eu fiz, ficou horrível, é horrível, linhaça é horrível. Eu fiquei pensando que triste, né? A pessoa, às vezes, como é um canal muito grande, né? Faz a busca ali no Google por receita low carb e já cai direto nesses canais maiores, né? E aí, cai numa receita dessa, pode ser suficiente para a pessoa pedir demissão da low carb no primeiro dia de trabalho. Vamos para o erro número 8. Não usar farinhas e secos acessórios, né? A pessoa fala assim, Paty, não quero farinha quero saber não, só vou usar farinha de amêndoas, ovo e isso, mais nada. Esse foi o pão tudo que eu fiz hoje. Era farinha de amêndoas, ovo, creme de leite, sal e fermento. Cara, ficou muito omeletudo. O pão não cresce, o pão não tem riqueza de textura, né? Quando você sabe usar a goma xantana, o psyllium, o fermento biológico, né? Quando você sabe brincar com os ingredientes, você cria coisas maravilhosas. Vocês viram a Cissa, minha aluna, falando ontem no depoimento, né? Que hoje ela olha as receitas dos chefes que ela gosta e ela pega aquilo ali e traz para o mundo low carb. Por que a Cissa, minha aluna, tem essa liberdade? Porque ela sabe isso aqui de cabo a rabo, porque ela aprendeu isso aqui e sabe com maestria, né? Uma aluna dedicada. Então, hoje ela é capaz de criar as receitas, né? Ela pega adaptações, cria, porque ela sabe isso aqui, sambando, né? De olho fechado, tá bom? Qual que é o resultado? Como eu falei para você vai ter sempre, né? Quando você não usa farinhas acessórias e secos acessórios, você vai ter a mesma textura em tudo. Aquela textura que é entre omelete e omelete feito com farinha, né? Esse pão aqui ficou parecendo... não tem nem coragem de chamar de pão, gente. Pensa. Olha que o bichinho nem cresceu. Olha a altura dele, cara. Pensa. Dá pra ver? Não. Tá com... Deixa eu abrir a tela, né? Porque não dá pra ver. Pão nuvem, podre também. Gente, olha a altura disso aqui. Vê se eu posso chamar de pão, gente. E eu usei o tamanho da forma indicado, tá? Na receita eu fiz tudo igualzinho. Pensa nisso aqui, cara. Não dá. Não dá. Você come isso aqui um dia, no outro dia você fala assim, que saudade do pão francês, eu quero um pão de verdade. Imagina, você corta 2 fatias aqui pra fazer um sanduíche, um misto. Cara, não dá nem pro buraco do dente. Aí você vai comer meio pão, né? Vai estar na low carb, mas vai estar comendo 1 milhão de calorias porque o negócio não cresce, né? Então a gente precisa realmente ver, né, de onde a gente busca a informação, né? Isso é muito importante. É bem complicado isso nos dias de hoje, né, gente? Tem tanta coisa. A internet é uma maravilha, né? Se não fosse pela internet, a gente não ia estar aqui juntas e juntos. Eu jamais poderia, né, reunir dentro de uma sala mais de 1000 pessoas, né, que nós temos aqui hoje, ao vivo, para dar essa aula. Então, o online, ele permite que as informações cheguem pra gente. Também eu não teria aprendido tanta coisa
que eu aprendi se não fossem os meus professores online também. Mas a gente tem que filtrar, né? Filtrar e peneirar. Vamos voltar. Então, resultado, fórmula do pão e do bolo omeletudo, né? Que é sempre igual. Ovo, creme de leite, fermento, sal, farinha de oleaginosa. Isso aí, ó. Com isso aí, vira pão, vira bolo e fica aquela mesma textura tudo. Sem acessórios e sem técnicas. Bom, vamos dar uma respirada. Por falar nesse assunto que a gente falou agora, vamos dar uma respirada. Eu quero fazer uma enquete aqui rapidinho com vocês. Outra, né? A professora das enquetes, assim que eu serei lembrada. Você já pegou receita na internet? E aí você pegou aquela receita e você falou, ai meu Deus, eu vou fazer um bolo, vou fazer um bolo, cara, que delícia, vou ser feliz. Você pegou, encheu o coraçãozinho de esperança, aí você foi pra cozinha, fez. Quando você foi provar, quando você cortou, foi provar, meu Deus, que é isso? Isso é o que? Isso é bolo, isso é pão, que é isso? Você já fez alguma receita que você pegou da internet e deu muito ruim? Se sim, conta pra mim qual. Virou omelete, receita de pão. Simone já levantou o braço ali, ó. E a Miriam falou, sim! Zilda também. Ixi, agora começou um monte de sim, ó. Fica tudo igual omelete. Sim, já fiz e coloquei tudo no lixo. Euzinha de Jesus, a Laurinha, ó. Fiz o pão de linha, socorro, coitado dessa mulher, Senhor, salva a Emília. Foi um desastre, bolo de maçã, já desanimei, foi triste. Pão que virou omelete, bolo que virou pedra, essas farinhas de linhaça. Ó, tem um monte, gente. Agora começou. A Racine falou, não, porque conhecia a low carb com a Paty. Matilda do meu coração. Racine, eu vi ontem você falando que fez 1 ano de Matilda. Coisa linda, parabéns. Pão com gosto de bolo. Isso, pão com gosto. Isso aqui, ó. Pão com gosto de bolo salgado, sabor omelete. Esse aqui é. Nossa, e pensar É muito que também essa receita, porque o gasto de ingrediente que foi todo para o lixo. Pois é. Quando eu tava fazendo esse aqui omeletão hoje, ó, eu gastei, né? A receita pedia 200 gramas de farinha de amêndoas. Falei, caraca, né? É triste, né? Jogar 200 gramas de farinha de amêndoa no lixo, cara. Muito triste. E o mais legal é que essa receita, o título dela no YouTube era, acho que era a melhor receita de pão low carb. As pessoas apelam, cara. As pessoas apelam, sério. Fiz um pão, ficou horrível. Panetone ficou duro. Farinha de coco ficou seco demais. Pois é. Tive vontade de chorar. Várias tentativas sem sucesso. Gente, eu sei de onde vocês estão vindo, porque é do mesmo lugar que eu venho. Lá em 2015, eu contei pra vocês a minha história. 2015, 2016, quando eu comecei, gente, eu chegava a chorar. Quando eu falei, gente, mas não é possível, de novo deu errado. Mas de novo, e eu ia atrás das pessoas que ensinavam aquilo ali na internet, ninguém me respondia, ninguém sabia me falar por quê quando respondia. Falei, não é possível, meu Deus do céu, será que eu nunca vou poder comer um pãozinho gostoso, né, na minha alimentação do dia a dia? Que eu não sou diabética, se eu quiser eu posso ali comer um pão francês, mas eu não quero, eu quero ter uma opção saudável low carb para eu poder comer no meu dia a dia e nem me lembrar mais do pão que, né, me fazia mal. Pois é, a saga de vocês é a minha saga, foi a minha saga também, tá bom? Bom, mas aqui a gente tá pra virar esse jogo, né, Dandan? Bora virar esse jogo. E por isso vamos passar então para o segundo tópico da nossa aula, os princípios das substituições. Princípios, né, são algumas bases, né, algumas diretrizes que vão te guiar na cozinha. Então, vamos lá. São 4 princípios. O primeiro é: a farinha que você for usar para substituir, ela deve ser parecida à original em origem
quantidade de gorduras e de carboidratos, tá? Então, toda vez que você for substituir uma farinha por outra, você precisa perguntar para aquela que quer entrar na substituição, falar assim, ô querida, você é parecida com essa aqui na origem? Ou seja, ela é oleaginosa, você também é oleaginosa? Ah, eu sou. Ah, então beleza. Você tem aí uma quantidade de gorduras parecida com a que eu tenho aqui? Tenho. E a quantidade de carboidratos? É um pouquinho maior, mas é parecido. Então, beleza. Bora para dentro. Posso te usar para substituir. Caso a conversa seja outra, você fala assim, ei, querida, eu quero usar você para substituir aqui a minha farinha de amêndoas. Qual que é a sua origem? Você é oleaginosa? Não, eu sou uma semente. Ah, não, então peraí. Você é uma semente de quê? Eu sou uma semente. Sua quantidade de gorduras é parecida com a da minha farinha de amêndoas? Não, eu tenho bem menos gordura. Ah, não. Aí já não dá. Aí, essa que estava sendo entrevistada era uma semente que tinha menos gordura, era farinha de linhaça. Então, nessa conversa aí com o ingrediente, você já saca quem pode e quem não pode, tá? Isso aqui é um primeiro princípio. Aí a gente vai para o segundo, que é para clarear mais ainda. Gente, farinha de oleaginosa na culinária low carb, se você quer substituir pela mesma quantidade, não quer ficar ajustando, mudando receita, você precisa substituir uma oleaginosa por outra oleaginosa ou por amendoim, que é uma leguminosa oleaginosa, né? Cuidado com a castanha de caju, porque nós vimos na tabela, né, tabela nutricional, que a farinha de castanha de caju, ela tem 3 vezes mais carboidratos que a farinha de amêndoas. Então, algumas pessoas evitam a farinha de castanha de caju quando tem, né, que controlar muito a glicemia. Ela tem mais carboidratos, tá? Existem diferenças entre as oleaginosas. Não é porque você vai colocar farinha de amendoim no lugar da farinha de amêndoas que vai ter o mesmo sabor e a mesma cor. Não é isso. Se você coloca a farinha de amendoim para substituir a farinha de amêndoas, mesmo a farinha de amendoim sendo clara e fina, a farinha de amendoim tem sabor mais forte. Então você pode fazer isso? Pode, vai ficar bom? Em muitas receitas fica ótimo. Você tem que saber que vai ter um fundinho do sabor do amendoim. A mesma coisa com a farinha de castanha de caju, a mesma coisa com a farinha de nozes, a mesma coisa com a farinha de macadâmia. Cada uma tem o seu sabor, algumas têm mais pronunciado, outras menos. Mas, em geral, você consegue substituir uma oleaginosa por outra. Olha que o mundo abriu aqui agora. O mundo abriu, você não precisa, né? Qual que é a frase da nossa aula, Dandan? Você lembra? Nem só de amêndoas vive a culinária low carb. Sabe o que faz uma pessoa achar que ela tem que fazer tudo com farinha de amêndoas? Falta de conhecimento. Quando você vem aqui para essa aula, muitas pessoas me falam isso depois dessa aula, Paty, você abriu o meu mundo, então quer dizer que eu posso misturar amêndoas, amendoim, castanha de caju, a oleaginosa que tiver mais barato na minha cidade, na minha região, posso aproveitar uma promoção? Pode. O conhecimento, ele economiza, o conhecimento liberta. Então aqui você entendeu que oleaginosas, elas se dão bem ali. Mas volto a repetir. O sabor pode mudar. A farinha de amêndoas e a farinha de macadâmia são as duas farinhas mais neutras em sabor que nós temos, tá? A de castanha de caju, a de amendoim, a de nozes, a de avelãs, elas têm um sabor mais pronunciado. Se você gosta, não te incomoda esse sabor, você pode usar só elas. Agora, se te incomoda um pouquinho o sabor, faz um mix. Mistura 50 de amêndoas, 50 castanha de caju, 50 de amendoim e vai ficar tudo lindo. E outra coisa, desde que essas farinhas, todas que eu tô falando de oleaginosas, sejam claras e finas. Eu mostrei aqui ontem na aula a diferença. Assista a aula 2 se você não assistiu ainda. Farinha de coco não substitui nunca, nunquinha, nuncaço a de oleaginosas na mesma quantidade. Nunca. Isso aqui eu te falo nunca. A não ser que você queira um bolo, um pão seco, quebradiço, abatumado, farofa, tá? Você pode até substituir, sim, a oleaginosa por farinha de coco, mas a quantidade vai ser muito menor de farinha de coco. Você vai perder volume, vai mudar completamente o sabor e as características. Ou seja, na minha opinião, não dá para substituir. Se você vai substituir, a substituição perfeita
é a substituição que mantém o resultado final, né? Então, se eu tenho um bolo de laranja gostoso com gosto de laranja, feito com farinha de amêndoas, eu só posso usar para substituir farinha de amêndoas uma outra farinha que me dê um resultado muito parecido. Se eu colocar farinha de coco nesse bolo de laranja, a farinha de coco vai gritar. Vai ser um bolo de coco com sabor laranja. Então, não é uma substituição muito feliz, né? Então, não uso para substituir farinha de oleaginosa. Se for usar, tem que usar em muito menos quantidade e não vai ficar a mesma coisa, tá? Já te aviso. Não vai ficar igual. Tô falando igual a Maritaca hoje, Dandan. Não, você fala muito bem. Obrigada. Aqui, ó, o exemplo que eu acabei de dar para você, né? De farinha de amêndoas no bolo de laranja. E o quarto princípio é usar a função dos outros secos como acessórios para enriquecer texturas. Gente, vamos parar de ter medo de goma xantana, medo de psyllium, medo de farinha de coco, medo de fibra de bambu, medo dessas farinhas que te ajudam tanto, mas tanto. São ingredientes que você usa em pequenas quantidades, são super econômicos, porque você compra 100 gramas, 200 gramas de goma xantana, é capaz dela durar um ano inteiro. Mesma coisa o psyllium, são ingredientes fáceis de armazenar, lugar seco e fresco. Aí você vai, olha para farinha, para goma xantana, fala te odeio. Olha o psyllium e fala te odeio. E aí ele fala assim, tá perdendo. Ela que tá perdendo vai falar para você. Não vamos ter medo não, porque esses outros secos, eles enriquecem as nossas texturas. Você vai ver isso aqui, né, na nossa aula prática do pão. Você vai ver que o pão, ele só é aquele pão lindo, porque ele tem um mix de ingredientes ali, que cada um tem a sua própria função. Observe sempre qual é o papel do ingrediente na receita para fazer a substituição. Sempre. Você vai bater o olho na receita e vai falar assim, opa, peraí. Qual é a farinha que está a maior quantidade aqui? Ah, farinha de amêndoas, ela é a farinha de volume. Então você bate o olho na receita, igual eu fiz hoje com pão de linhaça. Opa, tem 200 gramas de farinha de linhaça aqui nesse pão. Opa, tá usando farinha de linhaça como volume. Isso aqui vai dar ruim. Não vou fazer não. Entendeu? Aqui já é para você ir identificando por aí, para você escolher, até para você escolher melhor as receitas que você vai fazer. Você acha muita. Quando você digita lá no Google, hoje mesmo eu estava fazendo um vídeo e digitei lá no Google assim, receitas low carb. Gente, mais de 24 milhões de resultados no Google. Receita tá lotado de receita low carb nesse Google, no Instagram, lotado. Agora, a receita que dá certo, que funciona, que foi colocada ali para te ajudar, para te ensinar, essas são poucas. A maioria tá ali para quê? Porque aí você clica nela, o Google já pega seu clique e daqui a pouco começa a aparecer propaganda para você de farinha low carb. É muito anúncio, muita propaganda e poucas são aquelas que realmente estão ali, que funcionam, que são detalhadas, que são explicadas. Fique esperta. Tópico 3, nós vamos colocar isso aqui em prática, analisando as 3 receitas que nós, né, tivemos, da aula 1, da aula 2 e da aula de hoje. Certo, Dandan? Tá tudo bem aí no chat, Dandan? Tudo bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas aspirantes, a Matildas e Matildas. Quando faz a farinha de linhaça, quanto tempo na geladeira? Alcione, eu gosto de fazer toda semana, tá? Eu deixo 7 a 10 dias, mas ela pode ficar até uns 30 dias. Só que sempre que você for usar, dá uma cheiradinha nela, prova, para ver se ela não tá rançosa, tá? Ó, Ana Maria falou, depois que você ensinou, não compro mais informações erradas. Muito bem, Ana Maria. Coisa linda. Delícia. Que bom, Cleide, que você tá gostando. Fico muito feliz. Olha, gente, os exercícios são assim. Eu vou abrir aqui com vocês a página com os ingredientes das 3 receitas. E nós vamos, né, falar de cada um dos ingredientes para você já ir tendo noção sobre as substituições. Eu não vou falar só de farinha, não. Vou falar de alguns outros também, tá? Então,
Eu sei que é muita informação, mas fica tranquila, fica tranquilo. Você pode rever essa aula se você precisar. Todas as aulas do nosso curso gratuito vão ficar disponíveis até domingo, dia 30 de janeiro, tá? Só não deixa acumular, porque as aulas tem muito conteúdo. Se você deixar acumular, para assistir 3 no dia 4, você já vai perder. Depois vai sair do ar, você vai acabar perdendo um conteúdo que você não vê por aí. Não vê por aí. Não tenho o menor pudor, a menor modéstia de falar isso. Eu sei que o conhecimento que eu te entrego aqui não está em nenhum lugar, tá? Então, aproveita um conhecimento organizado, estruturado, passo a passo. Gente, esse curso gratuito que você está tendo aqui de 7 dias, ele facilmente poderia custar R$1.000. Tranquilamente podia custar R$1.000. Tranquilamente. São 7 dias, 7 aulas, material didático, passo a passo, receitas, tudo. Então, valorize isso aqui, tá? Que isso aqui é um curso gratuito que poderia ser pago com certeza. Depois, quando acaba, vem muita gente fala assim, eu queria comprar só a expedição. Pode? Não. Eu entrego gratuitamente, mas a pessoa tem que pagar com o tempo e a dedicação dela. Depois, esse curso aqui, ele vai lá para dentro da plataforma do Culinária Low Carb Desvendada, tá? Eliane aqui, gente. Entrei nos 2 cursos. Foi muito incrível. Estou aprendendo muito. Tenho feito quitutes maravilhosos. Panetones, tortas salgadas, doces e pães, lindos e saborosos. Eliane, nossa aluna, nossa Matilda. Coisa linda de tia Pati. Vamos para o exercício? Bora. Então, vamos lá. A primeira receita que nós vamos analisar é a receita da pizza de frigideira. Receita que nós fizemos na aula 1, certo? Então, vamos lá. Aqui o primeiro ingrediente é a farinha de oleaginosas, certo? Ok. Então, vamos tentar substituir isso aqui. Se você tem na sua casa, né, um pouco de farinha de amendoim, um pouco de farinha de castanha de caju, um pouco de farinha de amêndoas, você pode pesar até completar 120 gramas. Você pode misturar várias farinhas de oleaginosas aqui. Ou você pode usar só de uma, só de outra. Então, olha que liberdade. Eu te falo 120 gramas de farinha de oleaginosa, você pode usar qualquer uma, né? Quais são as minhas preferidas? Farinha de amêndoas, farinha de castanha de caju e farinha de amendoim. São as 3 que dão melhores resultados. A de amendoim, muitas vezes, eu não uso sozinha, porque ela tem um sabor mais pronunciado. Eu misturo com a de amêndoas, misturo com castanha de caju. Isso ajuda a receita a ficar um pouco mais barata, né? Também a farinha de amendoim você encontra no supermercado, né? Então aqui você já tem um voo de liberdade, certo? O nosso ingrediente surpresa, né, foi a farinha de coco ou fibra de bambu. Ali a gente já fez uma substituição, né? Eu falei a farinha de coco, fibra de bambu. Qual que é o objetivo desse ingrediente aqui na pizza de frigideira? É absorver o excesso de líquidos, né? Eu tenho que colocar líquido para a massa ficar maleável, mas eu preciso colocar um ingrediente, uma farinha acessória, para absorver o líquido para ela não ficar molhada, tá? Então eu posso usar fibra de bambu, farinha de coco, posso usar também as outras acessórias que são de absorção. Farinha de berinjela, fica excelente aqui nessa receita, a farinha de berinjela e a farinha de maracujá. A de maracujá tem que tomar cuidado, ela tem um amargor bem profundo, então toma mais cuidado com a quantidade. Mistura ela com fibra de bambu ou com farinha de coco para amenizar um pouquinho, tá? Goma xantana, nessa receita especificamente, ela entra para dar um pouco de liga. É só para ligar a massa, para ficar mais fácil de você abrir, né? A goma xantana, ela absorve também ali a água da receita e forma uma liga, né? Como nesse caso ela está sendo usada, né, como um agente espessante, mas de leve, dá para a gente substituir aqui também por goma guar. A goma guar, ela é bacana de usar, só que ela tem uma potência menor que a goma xantana e ela, quando aquecida, perde um pouco a ação. Então não é sempre que dá para substituir por goma guar.
Mas aqui dá. E eu usaria 2 gramas de goma guar, porque ela tem uma potência menor. Leite vegetal low carb. Muita gente, o que é leite vegetal? Pati! Aqui você pode usar leite de coco, leite de amêndoas, leite de castanha de caju, leite de creme de leite. Anota aí no seu caderno. Assistir vídeo da Pati. Leite de creme de leite. Se você digitar no YouTube leite de creme de leite, não vai vir mais nada. Eu só vi o meu vídeo, porque a doida que, né, inventou esse trem fui eu. Então coloca lá, leite de creme de leite, que é um leite feito a partir do creme de leite, que fica com sabor mais neutro, né, que os leites vegetais, coco, amêndoas coco, amêndoas e castanha de caju, tá? Então aqui pode ser qualquer um. Pati, leite de vaca. Vamos falar do leite de vaca, Nandan? Polêmica, hein? Ó, leite de vaca, para quem tem intolerância à lactose, não vai usar de jeito nenhum, vai usar leite vegetal mesmo, nem o leite de creme de leite, vai usar leite vegetal. Qual que é a minha postura em relação ao leite na culinária low carb? Quando ele está presente em pequena quantidade, como nesse caso, 50 ml, eu posso usar sim leite de vaca, a receita vai continuar sendo low carb. Por quê? Porque 50 ml de leite de vaca tem 2, 3 gramas de carboidratos que serão diluídos numa receita grande, tá? Agora, vamos supor que eu vou fazer um doce de leite. Ah, se a Paty falou que pode usar 50 ml de leite de vaca na pizza de frigideira, eu posso fazer um doce de leite low carb com leite. Não, é diferente. No doce de leite, você vai pegar o leite, vai pegar 2 litros, 3 litros de leite, né? Aí a gente tá falando não é de 50 ml, estamos falando de 3.000 ml. Muito mais açúcar. E ainda por cima, vai levar para a panela e vai reduzir, vai cozinhar. Vai evaporar a água e vai concentrar os açúcares. Então é completamente diferente usar 50 ml de leite de vaca numa pizza de frigideira, comparando com usar 3 litros de leite para fazer doce de leite, tá? Então tenham senso crítico, né, para poder analisar esse tipo de coisa, tá bom? Azeite de oliva é uma gordura líquida. Tem uma aula de tipos de gorduras também no nosso aquecimento, tá? Os links estão todos na comunidade do Facebook. O azeite de oliva é uma gordura líquida. Então, você pode trocar aqui por manteiga ghee, por exemplo, tá? Fizemos todas as trocas. Então, aqui você entendeu todos os ingredientes. Torta salgada de bacon. Aqui, 250 gramas, era de oleaginosa, mesma coisa daqui. Oleaginosa, lembra do princípio? Oleaginosas podem ser trocadas por outras oleaginosas. Você pode fazer o mix que você quiser aqui com 250 gramas, sabendo que quanto mais farinhas neutras você colocar, mais neutra fica a massa. Quanto mais farinhas fortes de sabor você colocar, mais forte ficará. No caso da torta de salgada de bacon, faz pouca diferença. Por quê? O bacon, ele chegando no sabor, o queijo também. Então, na torta salgada de bacon, é um ótimo lugar para você usar farinha de castanha de caju, farinha de amendoim. Porque ela vai ficar um pouco mais suave, porque quem chama no sabor ali são os temperos e o bacon. Ovos, minha gente, anota isso aqui. Ovo, na culinária, a gente considera um ovo no peso entre... Nossa, esse comeu feijão. 55 a 60 gramas. Geralmente eu considero o ovo de 55 gramas. Ai, meu Deus, Paty, vou ter que pesar o ovo? Você quer a receita bem bonitinha, bem certinha? Tem que pesar o ovo, gente. Tem que, ficar amiga, melhor amiga da balança, gente. Quando você tem uma receita e você usa um ovo muito pequeno, sabe aqueles ovos que o pente custa R$9? Quando você vai pesar o ovo, ele não, sem a casca, ele não tem nem 40 gramas. Pensa. Vai dar diferença na receita? Claro que vai. Uma receita que pede 4 ovos com 220 gramas. Se você usar um ovo de 40 gramas... Você vai estar adicionando 160 gramas de ovos. Você vai ter
mais de um ovo a menos nessa receita. Claro que vai dar diferença. Sua receita vai ficar seca, né? Menos ovo é menos umidade, é menos capacidade de crescimento, porque as claras, elas são responsáveis pelo crescimento da sua massa no forno. Elas expandem no forno e fazem o seu bolo crescer, o seu pão crescer. Menos ovo, massa mais seca que não cresce. E se o ovo for aquele jumbo Master Blaster enorme, e eu tiver aqui um ovo de, sei lá, 65 gramas e sobrar ovo na minha receita, vai ficar mais mole, né? Então, sempre tentar. Gente, não precisa ser 55 cravado, né? Mas se você pesou lá os 4 ovos, deu 215, ok. Mas se deu 200, já é preocupante, tá? Então, 210, 212, 15, ok. Mas menos não, porque vai dar muita diferença, tá? Então, aqui, uma dica sobre os ovos para vocês. A água aqui na torta salgada de bacon você pode trocar também por algum leite vegetal. Se for usar, pode usar 100 ml, né? Um pouquinho menos porque tem gordura, que também vai ajudar a umedecer um pouquinho. Certo? O resto, tranquilo. E na aula de hoje, meu Deus, já apareceu aqui o ingrediente surpresa. O ingrediente surpresa do nosso bolo de chocolate são 40 a 45 gramas de farinha de linhaça dourada ou de chia. Por quê? Vou te contar agora uma coisa importante. Se você não tem farinha de linhaça, você sempre poderá substituir pela farinha de chia. Olha que incrível. Às vezes você tem chia sobrando e não sabe o que fazer com esses negocinhos. Tritura, faz farinha e usa no lugar da farinha de linhaça dourada. Aqui na receita como bolo de chocolate, a farinha de chia escura não vai fazer diferença nenhuma, né? Vai ficar imperceptível porque a massa é escura, tá? Então, anota aí, farinha de linhaça dourada pode ser substituída na mesma quantidade pela farinha de chia, já que as duas têm esse poder de, quando entram em contato com os líquidos, formar um gel de liga, né? Um gel bem intenso. Então, aqui no bolo de chocolate, eu uso a farinha de linhaça e são 2 ingredientes surpresa. E 20 a 25 gramas de farinha de coco clara e fina, ok? Então, vamos analisar. 4 ovos. Você já sabe que aqui são 200... Nossa! E 20 gramas. Nossa, cara, pré-primário aqui. 220 gramas de ovos, certo? Beleza. 120 ml de creme de leite. Aqui já tá com a substituição, ó. Ou leite de coco cremoso, tá? Se você quiser usar leite de castanha de caju ou leite de amêndoas, faça também na versão cremosa. Se você não sabe do que eu tô falando, anota aí outro vídeo para você assistir. Leite de coco cremoso, Patrícia Góes, no YouTube. Você vai ver que o truque que você usa para deixar o leite de coco cremoso, você pode usar em qualquer leite vegetal. 100 gramas de xilitol pulverizado. As substituições de adoçantes nós vamos falar na aula de amanhã, base da confeitaria. Uma aula muito, muito, muito importante. Se eu odeio xilitol te dá diarreia, xilitol incha a sua barriga, vem para a aula de amanhã, porque a culinária local também não vive só de xilitol, tá? Tem muitas outras opções para te contar amanhã. O cacau em pó, que não dá para substituir com o bolo de chocolate, né, gente? Você vai querer trocar o cacau pelo quê aqui? Não dá, né? O ingrediente surpresa, a gente já falou, então aqui a farinha de linhaça você pode trocar pela de chia, mas a farinha de coco, nesse bolo, você só tem uma opção de troca, por causa do sabor. É a fibra de bambu, que também é uma farinha acessória. Se você usar a farinha de berinjela aqui, vai pesar o sabor. De maracujá, vai contrastar demais com o cacau, vai brigar e não vai ficar legal. Então, é farinha de coco ou fibra de bambu. As farinhas gelaginosas, você já aprendeu que dá para fazer uma mistura, um mix com várias delas, desde que sempre sejam claras e fininhas. Certo? Agora, eu quero saber de você o seguinte. Gostaram dessa análise das receitas? Vocês entenderam bem as substituições? Entenderam os princípios direitinho? Silvia falou, curso muito didático, parabéns, obrigada por compartilhar seus conhecimentos. Obrigada pelo carinho, Silvia. As receitas, gente, todas as receitas estão no livro de tarefas da expedição,
que está lá nos nossos grupos, estão, né, lá está, o livro está nos nossos grupos de WhatsApp. Como eu te falei, você abrindo a descrição, tá, do grupo, você vê o link. Dandan, seu telefone dos grupos tá aí? Sim. Você abre para mim em um dos grupos que eu vou mostrar onde é a descrição. Bom. Que bom que vocês estão gostando. Muito bom. 5,42. Tá. Então, ó, aqui tem um dos grupos. Eu posiciono. Isso, Dandan, isso. Posiciona aí pra mim. Tá vendo aqui um dos grupos? Aí você vai clicar aqui. E aí vai aparecer a descrição, tá vendo? Aí você clica no ler mais. Na casa que tengo la porta apoyada. Clica no ler mais. E aqui, ó, tem um link, tá vendo? Pra gente aparece aqui porque a gente é dono do grupo, então aparece para editar. Mas aqui, ó, tem um link, tá vendo aí? Baixe o livro de tarefas. Você clica nesse link e vai direto pro blog. Então, essa descrição está em todos os grupos, tá? Em todos, é só clicar. Então, vamos de novo, ó. Você tá lá no seu grupo, clicou aqui em cima, abriu. Clicou em ler mais, abriu aí o link. Ó, até abriu agora. Ah, agora não abriu nada. Que doido. Aí. Ó, aí abre o nosso blog. Tá vendo? Ó, aula 1, aula 2, sempre para você definir lembrete para assistir as aulas que você perdeu. E aqui embaixo, ó, tem para você entrar no grupo de WhatsApp, que você já tá no caso, né? Na comunidade do Facebook. E aqui você vai baixar o material. É só clicar e baixar. E aqui algumas histórias de algumas Matildas. Certo? Tudo muito organizado para que você não se perca e aproveita... Pode tirar, não. Obrigada, viu? E aproveite ao máximo, tá? Certinho? Vamos para a receita, então? Vamos lá? Vamos rodar a receita. Antes de rodar a receita, rapidinho um recado. Ó, eu recebi muito direct, muito e-mail. E aqui também no chat, muita gente perguntando, né? Ai, Paty, quando que vai abrir Desvendada? Conta pra gente o conteúdo. Conta pra gente o preço, conta tudo que vai ter, tal. Tem muita gente ansioso, né? Aguardando a abertura da nossa primeira turma do ano do Culinária Low Carb Desvendada, que vai acontecer domingo, dia 30 de janeiro, né? Então, fica com o coração tranquilo. Amanhã eu vou pegar uns minutinhos aqui no final da nossa aula para contar para vocês tudo o que vocês precisam saber para tomar a decisão de entrar no Culinária Low Carb Desvendada, se vocês, né, quiserem. E também, né, saber o preço para você se programar, como é que você vai fazer o pagamento e tudo mais. Então, fica tranquilo que amanhã eu vou te contar aqui, certo? Certinho? Então, vamos lá. Bolo de chocolate, caderno e caneta na mão, bolo de chocolate na tela. Aqui eu vou adicionar, esse é um bolo, um método de adição, um bolo de fácil preparo. Farinha de amêndoas clara e fina, cacau em pó natural, farinha de coco, farinha de linhaça dourada recém-triturada. Misturo bem estes ingredientes secos. Adiciono também o fermento químico. E a minha mistura de secos está pronta. Agora é hora de fazer a mistura líquida. Bato os ovos até que eles fiquem levemente espumosos. Adiciono o creme. Estou usando aqui creme de leite fresco. Adiciono também o xilitol pulverizado, bem fininho. E vou misturar até dissolver essas bolinhas do xilitol. Se você quiser passar também o adoçante pela peneira para evitar esses gruminhos, pode passar. Depois disso, a mistura de secos vai ser passada pela peneira para evitar que o seu bolo tenha pedacinhos, né, de qualquer uma das farinhas. E aí, eu vejo aqui que sobrou um pouquinho, não tem problema, é muito pouco, não vai atrapalhar a estrutura. Passo o restante pela peneirinha. A peneirinha é importante para sua massa ficar bem homogênea, bem fofinha, bem linda. Ingredientes líquidos e secos juntos. Agora é a hora da mágica, a hora de misturar os dois.
misturado, massa linda, cremosa, espessa, eu vou levar já para a minha forma que está preparada. Forma de 14 centímetros de diâmetro, um disco de papel Dover no fundo da forma removível, sem untar. Você vai perguntar, mas não vai agarrar? Não vai. Se você estiver usando uma forma de alumínio com fundo falso, não vai agarrar, porque você vai soltar as laterais com a faquinha depois de assado. Despejo, asso a 180 graus por 35 a 40 minutos. Deixo ficar morninho para desenformar. Sempre desenformar os bolos mornos. Aqui uma faquinha bem afiada, solto as laterais. O fundo, como tem o disco de papel Dover, de papel antiaderente, não gruda de jeito nenhum. E aqui é fácil, fácil. Vou usar aqui um truquezinho para tirar a parte de baixo. Coloco aqui um vidro, né? E puxo a parte, né, das laterais e saiu o bolo lindo, inteiro, fofinho, alto. Agora é só tirar a parte de alumínio do fundo. Tiro, olha como não gruda nada. Tiro o papel antiaderente e está prontinho o nosso bolo para montagem. Como ele vai ficar descansando na geladeira até o dia da nossa montagem, eu vou envolver o bolo em plástico filme. Ele vai ficar armazenado assim na minha geladeira até o dia da montagem. Eu prefiro fazer pelo menos um dia antes, deixar na geladeira para ele ficar bem firme, para fazer os cortes e colocar o recheio. Pode colocar na câmera do bolo, amor. Olha só, aqui tá o danadinho. Ó, tá aqui fofinho. Esse aqui eu fiz hoje, né? O vídeo não foi gravado hoje, mas é o mesmo bolo eu fiz hoje. Nós vamos fazer a montagem no domingo, aqui ao vivo. E eu vou montar com vocês esse bolo no domingo. Vou usar uma ganache aerada, vou usar um buttercream de chocolate, tudo low carb, um bolo bem lindo. Vocês aí já vão, né, procurando um recheio para usar também, para quem quiser fazer a montagem também no domingo, né, fazer junto comigo, tá bom? Então, domingo vai ter bolo lindo aqui nessa cozinha, todo montadinho, decorado de festa para comemorar o fechamento do nosso curso gratuito e o início, né, de mais uma turma do nosso Culinária Low Carb Desvendada. Assim ele vai para a geladeira e ele fica lá até domingo, né? O ideal, na verdade, gente, hoje é quarta, né? Hoje é quarta-feira. O ideal quando você vai fazer um bolo para festa não é fazer quarta para montar domingo, né? O ideal é fazer sexta ou sábado de manhã para montar domingo, para ele ficar bem fresquinho. Aqui é porque a gente tá uma aula, né? Tem um cronograma, é por isso que vou deixar tantos dias. Mas o ideal não é tanto, tá? Tanto tempo. Certo? Então, bolinho montado, ó, montado não, encapado. E vai agora pra geladeira para ficar guardadinho. Vou fazer mais um desse, vou fazer um bolo de 2 camadas. Que ousada. Bom, minha gente, o negócio é o seguinte. Eu quero convidar vocês para o seguinte. Ontem eu lancei aqui um desafio, né, do post de 1000 comentários, gente, ó, vamos correr lá e encher aquele post de comentário para liberar para vocês os slides, tá? Quero convidar vocês também para participar da comunidade no Facebook, né, uma comunidade linda, todo mundo lá interagindo, muito bacana. O link para entrar na comunidade tá lá dentro dos nossos grupos de WhatsApp, naquele mesmo link do blog que eu te falei. Se você ainda não tá em um dos grupos de WhatsApp, é só você clicar no link que tá aqui de baixo, né, na descrição da aula de hoje, tá? Então, bora lá que tudo acontece dentro dos grupos de WhatsApp, certo? Alguém tá falando sobre congelamento, né? Na geladeira, Tânia, você pode deixar guardado de 3 a 5 dias, ele fica bom, tá? De 3 a 5 dias, num lugar bem fechadinho ou assim no plástico, ele fica ótimo. Pode congelar também por 3 meses, tá? O bolo de hoje, o bolo de amanhã. Quando eu quero, né, montar bolos, muitos bolos, bolo mais alto, eu já faço os bolos, congelo, deixo congelado. Aí no dia que eu vou fazer, eu tiro, descongelo e monto meu bolo. Então dá para congelar também por até 3 meses, tá? Certinho?
Então, na geladeira e o congelador, certo? Quer dobrar a receita? Pode dobrar, mas você precisa assar em 2 assadeiras, tá? Bolo low carb não dá para arriscar assar lotar a forma alta de massa. Ele vai afundar. Lembra que é uma massa que tem mais gordura, uma massa mais mole naturalmente. Ele vai afundar. Você vai passar uma raiva danada. Então, dica de bolo low carb para assar é assar em formas mais baixas. Ou usar uma forma alta como essa, mas ó o tanto de massa que foi, tá vendo? Menos massa. Tá bom? Certinho? Eu usei papel Dover, ele é sempre melhor que o papel manteiga. E agora, acabando aqui a nossa aula, eu vou correr lá para o Instagram, meu Instagram, @culinária_low-carb, vou fazer o nosso post do dia. E hoje eu só quero te pedir uma palavra. Uma palavra. Eu quero que você resuma a nossa aula de hoje lá no Instagram com uma palavra. Saindo aqui da aula, corre no meu Instagram, @culinária_low-carb, comenta com uma palavra o post que eu vou deixar lá com a aula de hoje, né? Eu e o bolo, com a roupa que eu tô aqui, o bolinho, lá no Instagram, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês o meu Instagram, @culinária_low-carb. $90 de farinha de oleaginosas, 40 a 45 de farinha de linhaça. Gente, ó, presta atenção, hein? Quem tá comendo mosca aí é vocês. São vocês que estão aí boiando, hein, gente? Presta atenção nas explicações, tá? Ficou com dúvida? Volta, assiste a aula. Eu falei lá 90 gramas de oleaginosas, mas é 40 a 45 de farinha de linhaça, hein? Tá fazendo um negócio errado aí, não. Tá bom? Espero vocês. Combinado? Amanhã a nossa aula vai ser de base da confeitaria low carb, uma aula extremamente importante, porque nós vamos falar sobre adoçantes. Vamos falar de doce, vamos falar de bolo, mas principalmente de adoçantes, substituições, quais são os melhores e etc e tal. Bom? Beijo no coração de vocês, obrigada pela presença nessa terceira aula linda. Nos vemos amanhã às 8 da noite, horário de Brasília, para a aula número 4. Beijo! Tchau, Dandan. Tchau, até amanhã. Tchau, equipe que tá aí nos bastidores. Mari, Amanda, Mayra. Beijo.